Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Olá, bem-vindos seguidores, amigos, para o episódio número 15 do Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Obrigado desde já pela sua participação e obrigado também mais uma vez aí, meu amigo Geller, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Dale, capitão, tudo certo? É verdade, graças a Deus aí estamos gravando mais um episódio e só fera, né? Só nego fera, que nem a gente diz mesmo, e hoje não podia ser diferente. Um baita cara, realmente, e a gente vai conversar bastante, e uma história, né? A gente vai ouvir a história de vida dele também, mas graças a Deus a gente pode acompanhar um pouquinho da história dele como bombeiro. É uma pessoa fenomenal. Show de bola, Geller. Antes de nós começarmos aí propriamente nosso episódio número 15, já é costumeiro, mas nunca é demais. Nós pedimos aí que, se você puder, que curta o nosso vídeo, que inscreva-se no canal, que ative o sininho para receber as notificações e que compartilhe o nosso conteúdo. Todo o conteúdo voltado e pensado para você, entusiasta aí da atividade de resgate veicular ou de salvamento veicular, com grandes histórias e com episódios que com certeza trazem muitas informações que podem lhe apoiar no seu dia a dia, atendendo a ocorrência, no seu dia a dia profissional e até mesmo pessoal, como o Geller já mencionou, de grandes histórias, de grandes pessoas que fazem a atividade acontecer no dia a dia. Nesses últimos anos, né, eu, Geller, o Alberto, que hoje teve um problema e não conseguiu participar conosco, mas é algo sempre muito costumeiro que nós comentamos sobre a importância das pessoas no processo. Pessoas que sejam engajadas, pessoas que queiram assumir compromissos de fazer algo a mais. Todas as pessoas que têm participado aqui do Rescue Cast, trazido as suas histórias, são pessoas que não param no básico, que não ficam na região mediana, são pessoas que fazem a diferença no cotidiano, que fazem a diferença nos seus quartéis, nas suas organizações, e que têm trazido muita evolução para o cenário estadual e nacional. E a pessoa que nós vamos conversar hoje é um amigo nosso aí do processo. Eu mesmo tive a felicidade de conhecê-lo já na minha primeira missão como oficial, ainda, na verdade, aspirante oficial, quando fui trabalhar no batalhão de Joaçaba. E essa pessoa é Otávio Antônio Mores, a quem nós damos as boas-vindas desde já. Bem-vindo, Mores. Bem-vindo ao Rescue Cast. Ô, pessoal, obrigado aí. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer as palavras aí, não sei nem se mereço tanto, né? Mas é uma honra estar aqui com todos, compartilhando aí essas histórias, né? E um abraço aí para todo mundo que está assistindo também. E vale ressaltar, né, capitão, além de tudo que o senhor falou, é que são pessoas, né, no caso hoje o Mores, que independente se o tempo tá bom ou tá ruim, estavam no processo e continuam no processo, né? Não são só aquelas pessoas que, não, a onda tá baixa, não quero surfar. É qualquer onda, né? Então, apesar de não ser surfista, né, só o trocadilho, já tentei, mas não consegui. Mas é uma das pessoas, né, desse nível aí. Com certeza, Geller. E eu mesmo, assim, desde que conheço o Mores, desde as primeiras missões ainda lá em Joaçaba, antes mesmo do desafio, né? Vamos falar já das missões lá em 2014. Eu jamais escutei um não do Mores em relação a missões, né? E operações, ocorrência, treinamento, curso. É um grande entusiasta, né? Mas para a gente começar a nossa conversa, Mores, conta um pouco aí quem é o Otávio Antônio Mores.
Olha, todos os outros episódios, né, e para mim é um pouco difícil, né, definir quem eu sou, porque às vezes a minha vida particular, ela se mistura muito com a minha vida profissional, né, então tentar separar às vezes é meio difícil, tá? Mas cronologicamente falando, o Otávio Antônio Moraes, ele nasceu em Concórdia, Santa Catarina, no ano de 86, portanto tem 38 anos, e de lá para cá já morei em várias cidades aí do estado, e fixei a minha residência nos últimos 10 anos aqui em Joaçaba, né? Basicamente, quem eu sou hoje em dia, né? Na verdade, já há 15 anos, eu sou um pai de família, basicamente, né? Tenho 3 filhos, 2 meninas, a Isadora, a Valentina e o Francisco, né? Um menino. E no tempo que eu não estou me dedicando ao meu lado profissional, eu estou me dedicando muito à minha família, minha esposa, Lídia, né? Quem está sempre do meu lado, que sofre aí junto com a gente também, né? Nas nossas ausências. Então, todo o tempo que eu tenho disponível, eu tento compensar um pouco em casa, né? Essas faltas que a profissão ela faz, né? Então, hoje em dia, basicamente, quem eu sou um pai de família, né? O Moraes, para quem conhece ele bem e começa a conviver com ele, né? Além de ser um pai muito dedicado, né? Uma pessoa que está sempre próxima da família, ele é um grande piadista, né? E quando ele fala dos 3 filhos, me vem já na cabeça a lembrança de uma pergunta que foi feita por um aluno do curso de formação de praças, e que eu gostaria de comentasse aí, Moraes, o que ele perguntou sobre um cabo do bombeiro militar que tem 3 filhos. Sim. Ele perguntou o quanto que eu gastava com meus 3 filhos, do meu salário, e eu falei tudo. Simplesmente tudo, né? Então, é uma brincadeira à parte, né? A gente tenta sempre se planejar, né? Mas, com certeza, a gente dedica a maior parte para eles, né? Ô, Moraes, e agora sim, quem é o Cabo Moraes, que eu tive a oportunidade de conhecer no TRO 2013, né? Conta um pouco para nós aí sobre a tua história aí de vida militar. A minha história no bombeiro, ela apesar de meu pai, né, ele já ser um grande entusiasta do bombeiro, né? Antes mesmo de eu nascer, né? O meu pai, ele já trabalhava aí em Concórdia com os bombeiros voluntários, né? Depois com os bombeiros voluntários em Catanduvas, que depois militarizou, né? Então, antes mesmo de eu nascer, meu pai já era envolvido com a história do bombeiro, né? Mas nunca passou pela minha cabeça em ser bombeiro, né? Eu me formei, fiz educação física, estava trabalhando já há uns 5 anos já na área, na academia, e um dia um aluno, né, o Giovanni Eduardo Adriano, que foi até secretário de Segurança Pública, né, ele falou: Otávio, por que tu não faz um concurso aí, tá aberto um concurso do bombeiro? E eu olhei assim, me veio na lembrança, né, aquela história do bombeiro, do meu pai. Eu falei, acho que vou fazer. E fiz sem pretensão nenhuma, passei, e foi aonde que eu me encontrei, na verdade, né? Fiz a escola em 2013 em Florianópolis. Decidi que era isso mesmo que eu queria para minha vida. Não me vejo fazendo outra coisa. Trabalhei 3 meses na Operação Veraneio em Palhoça e depois vim direto para Joaçaba, né? Até a nossa mudança aqui para Joaçaba, da minha esposa, foi devido a gente querer, né, uma tranquilidade maior para criar as crianças, né? Trabalhei mais ou menos 1 ano aqui e resolvi ir para Catanduvas, né, onde eu trabalhei 3 anos no quartel de Catanduvas, que foi para mim
a minha grande escola no bombeiro, né, principalmente no resgate veicular, foi trabalhar no quartel de Catanduvas, né, atendendo ali as SCs, né, a BR-282, a BR-153, e atendendo na época, né, ano de 2015, um volume muito grande aí de ocorrências de resgate veicular, né, que foi aonde realmente eu comecei, né, a me apaixonar bastante pela área e perceber a necessidade de estar me preparando melhor para isso, né. Na escola já, com certeza, foi a disciplina lá, né, o curso que mais me chamou a atenção, mais me interessei, mas quando eu caí lá, principalmente no quartel de Catanduvas, que a gente trabalhava, era um militar e um BCP, ou um militar e 2 BCPs, né, trabalhava em 3 por dia, eu vi da necessidade realmente de estar me preparando melhor para isso, né. Ô, Mores, e que história bacana, hein, cara? Assim como você, eu também não fui formado em educação física e não tinha pretensão de entrar no bombeiro, e foi numa dessas conversas aí paralelas que surgiu, né? E primeiro, parabéns pelo profissional que tu é aí, cara, é digno mesmo, pois em todas as vezes que a gente está trabalhando junto em cursos, treinamentos, enfim, que seja do que for, a gente percebe a importância que os alunos dão para a tua pessoa, né? Na referência quando tu trabalha aí nisso. E tu teve alguns comentários aí que, por estar num quartel que trabalhava muito, fazia muito resgate, e deixa eu te perguntar, então, quando que surgiu essa oportunidade aí? Foi através de um convite ou você assim, não, cara, eu gosto, eu quero ir nesse evento, eu quero ir nesse desafio, quero ir nesse treinamento? Como que você decidiu transformar a área do resgate veicular em uma das tantas que a gente tem, mas numa das principais da tua dedicação dia a dia, enfim, como bombeiro? Eu, como o pessoal que me conhece, né, sabe que eu sempre fui muito proativo, né, muito metido, realmente, né, e eu me lembro que no ano de 2015 mesmo, né, começou a surgir, principalmente aí na figura do Capitão Lazarim, treinamentos, workshops e, enfim, e eu estava sempre envolvido nisso, né, então, provavelmente o capitão vai lembrar. Isso foi em 2014 ainda, antes de eu ir para Catanduvas, logo que o senhor veio para lá. Eu me lembro dessa história como se fosse hoje. Eu me lembro que um dia, lá uma tarde, eu fiquei enchendo o saco do capitão, tinha uns carros velhos lá no quartel, na época, tenente, vamos lá treinar uma ostra, a ostra, eu só queria saber de fazer uma ostra, uma tarde inteira lá, e daí foi até que ele falou, não, tá, vamos lá fazer essa ostra, então, e aí levou a guarnição lá, uns meio reclamando que não queriam ir porque estava calor pra caramba, uns vibrando, né, mas sempre fui meio metido, né, mas foi mais ou menos nessa época aí, né, 2014, 2015, quando o tenente Tenente Lazarim, na época, veio para o quartel de Joaçaba, a gente já começou a se entrosar nessa área do resgate veicular. Hein? Esse episódio é um dos tantos que a gente pretende trabalhar no nosso quadro aí sobre a minha equipe, que também é um quadro do Rescue Cast, porque as pessoas dão pequenos sinais todos os dias de que querem algo mais ou de que para eles está legal a coisa assim, né? E o Mores já desde cara, né? Na verdade a gente percebeu quem era o Mores já no curso aqui de formação, né? O Mores já deu seus sinais aqui no curso de formação, já se destacando como aluno, porque a gente já, na época que ele estava fazendo o curso dele aqui, nós éramos cadetes. E tirávamos serviço e já conversava, já percebia que dava sinais, né, de que seria uma pessoa totalmente diferente. E eu acredito também que, embora não tenha pensado em ser um bombeiro desde o início, mas a história de vida e da ligação do teu pai, Mores, em vários momentos eu tenho certeza que foram um farol para ti em relação
a um profissional de não fazer o básico. E o Mores, não só nesse dia do treinamento, mas nas ocorrências também já manifestava esse interesse de estar na equipe ou estar nas instruções, e aí isso começa, propriamente dito, né, quando a gente consegue montar aquele time que foi em 2016 para São Paulo, porque já tinha essas condições, né? Já apresentava isso. Então, para montar uma equipe, é preciso, mais do que necessário, que você tenha pessoas com esse tipo de perfil, porque se não for assim, se não for alguém que instiga, se não for alguém curioso, se não for alguém que busca, realmente não vai conseguir fazer tanta coisa, né? E aí, Mores, eu vi a tua formação, acompanhei o teu curso de formação, acompanhei o teu veicular, as primeiras ocorrências, todos no batalhão, nós atendemos praticamente juntos, né? Ganhamos experiência operacional na mesma época, né? Mas eu queria que tu relatasse como foi essa entrada numa equipe de competição e como foi estar nesse início do processo de algo novo lá em 2016. Essa história de 2016 ela é bem interessante, né? E serve como lição para várias coisas, né? Se a gente começar a fragmentar ela, né? Uma dessas lições, né, é aquela de sempre dar oportunidade para quem realmente tem vontade, né? Então, quando se montou aquelas duas equipes para ir para o Nacional em São Paulo, não se pensou em pegar só os instrutores, né, os bambambam, que o pessoal que já tinha mais experiência na área, né, foi dada a oportunidade realmente para todos que quisessem, né, e aí a gente conseguiu formar aquelas duas equipes. Eu me lembro que a gente fez alguns treinamentos aí em Joaçaba, e a gente não conhecia ainda o processo, né, a gente estava treinando o que a gente fazia na rua, melhorado, né? Claro, a gente treinou para fazer uma coisa muito boa, né? E a gente treinou o que a gente fazia, só que muito melhor do que a gente fazia, né? E fomos para São Paulo, né? Fomos para São Paulo para descobrir o que era essas competições de resgate veicular, com base naquilo que a gente aplicava, né? Eu, há pouco tempo, né? O pessoal mais antigo, que era o que aplicava já há mais tempo, e fomos para São Paulo confiantes, bem confiantes, né? Micro-ônibus, revezando aí a direção, uma viagem longa, mas divertida, como sempre, né? A parceria, ela alivia todas as dificuldades, né? E fomos muito confiantes para aquela competição, porque a gente tinha treinado e estava fazendo muito bem tudo aquilo que a gente já fazia, né? E o resultado que a gente não esperava, né? Eu me lembro até que tinham outras equipes que já estavam envolvidas e introduzidas no processo da WRO, e quando a gente viu elas fazendo as primeiras passagens, né, verbalizando muito, não teatralizando, mas fazendo de uma forma mais a expor o que estava fazendo, né, a gente achou estranho aquilo, falou, nossa senhora, mas o que é isso que os caras estão fazendo aí, cara? Não, tá para nós, tá tranquilo, os caras estão aí fazendo teatro aí, e vamos fazer o que a gente faz. E a surpresa foi na hora do resultado, né? Essa história aí é das antigas, mas é real mesmo, né? Viu, Mores? E então já comentou que, enfim, assistia as equipes verbalizando e o resultado lá não foi bacana, assim como alguns comentaram, né? E depois que acabou a competição, né, você tinha o quê? 3, 4 anos de bombeiro, isso? Menos, foi... 2, 3, né? 2 anos de formado, né? 2 anos de formado. E na cabeça de um bombeiro recém-formado, assim, que
tinha um processo de ensino e foi lá e viu um totalmente diferente. Depois que acabaram as provas lá, que saíram os resultados, não que o comentário de todos, mas, pessoal, assim, para você, o que você pensou assim, cara, o que eu vou fazer da vida? Será que está certo? Será que está errado? Que caminho eu vou tomar? Tu chegou a pensar isso? Em você só contigo, assim. A minha cobrança pessoal, ela é sempre bem grande, né? Então, eu sempre tento elevar minhas expectativas, assim, a um ponto elevado, né? Eu me lembro que eu fiquei muito chateado, né? Então, só para contextualizar, né? Naquele ano, as nossas equipes ficaram com a última e a penúltima colocação. E eu me lembro que foi chocante para nós todos, né? Porque serviu também como um alerta, né? Para que a gente pensasse o que estava fazendo, né? Mas, particularmente, eu me lembro que fiquei bem chateado, né? Mas não cheguei a pensar assim, vamos desistir, vamos... Porque a gente conversava muito durante o próprio retorno, né? E depois, quando a gente se reunia, ou se reuniu logo após a competição ali em Joaçaba, né? A gente sempre conversou, né? O que a gente vai fazer, né? Vamos engolir, como muita gente que foi lá e simplesmente engoliu e passou meio quadrado e esqueceu, né? Que era uma coisa que a gente poderia fazer. Vamos aceitar isso ou vamos tentar fazer alguma coisa para mudar, né? Porque estava claro que o processo que a gente vinha fazendo já não era mais aquele padrão ouro, né? Já não era mais o processo mais atualizado, vamos dizer assim. Então, a gente tinha duas opções, né? Ou baixava a cabeça e continuava fazendo o que a gente vinha fazendo, né? E ninguém ia saber de nada, né? A gente poderia continuar quieto ali trabalhando e ninguém ia saber de nada. Ou a gente tentaria, né? Que foi a decisão que a gente tomou, a nos envolver no processo ali e tentar melhorar, né? Todo o serviço operacional. Legal. E, Mores, na sequência, a gente tem o workshop em 2016 e a criação da Alpha 11, acho que talvez a nossa primeira equipe de competição mesmo formada com esse intuito, né? Na época dos treinamentos, e você viveu no dia a dia a autorização que na época o Comando Geral da instituição deu e a Coordenadoria de Veicular deu para que nós treinássemos muito para mudar o protocolo naquela época, né? Então nós treinávamos semanalmente e escrevíamos treinamentos de exercícios de mesa e, enfim, dezenas de treinamentos aí, centenas de horas que a gente já sabe disso, né? Com mais de 50 carros envolvidos nessa fase de treinamento. Vivendo isso e tendo acompanhado essa transição da nossa doutrina, que parâmetro tu consegue estabelecer com aquilo que tu aprendeu na escola, com o que tu viu na competição e o que depois estava posto no protocolo, assim, até é interessante que a gente comentar que você começa como resgatista na primeira equipe, né? Uhum. E depois, na sequência, que você entra para o processo de APH, propriamente dito, na Alpha 11, né? Acho que na primeira participação tu foi resgatista, né? Como que tu enxerga esse processo, Mores, daquele tempo lá? Hoje, já com muito mais maturidade nas competições, como que tu enxerga essa fase e a importância dela para o que veio na sequência? Hoje eu consigo enxergar que o que a gente fez foi uma coisa bem bacana, bem interessante, assim, uma coisa até que talvez se fosse um outro grupo não teria saído, né? Porque a Alpha 11 ela tinha uma grande qualidade, né? Que era a parceria de todos, né? Então, todos que fizeram parte dessa equipe, eles tiveram uma importância muito grande, né, nesse processo. E eu me lembro que a gente tinha
pouco material escrito, tinha alguma coisa escrita, alguma coisa em vídeos, mas mesmo assim a gente não sabia se era certo aquilo ali, será que é isso que vão cobrar? Nós tínhamos as fichas, mas eu também não sabia interpretar direito aquelas fichas, e o processo foi todo feito a ferro e fogo, como a gente costuma dizer, né? Com muito trabalho, muito suor mesmo, né? Todas essas horas de dedicação e muita tentativa e erro, discussões, às vezes a gente brigava, discutia um com o outro, mas graças a essa coesão, essa parceria que a gente tinha e ainda tem até hoje, né, foi possível fazer isso, né, porque reunir 6 caras aí, 6, 7 caras para fazer um treinamento, seja da área que for, é fácil, né, agora você conseguir manter esses 6 caras aí pensando da mesma forma e com o mesmo objetivo, isso que é difícil, né, e hoje eu vejo que esse processo de descoberta de tudo, né, praticamente a gente foi descobrindo como as coisas aconteciam, né, porque a gente não tinha, assim, uma grande referência que viesse ensinar para nós, né, esse processo de descoberta, ele foi essencial para a gente tornar a Alpha 11, né, e também os protocolos com a cara do bombeiro de Santa Catarina, né. Então, não adiantaria a gente simplesmente pegar lá um protocolo europeu, um protocolo latino-americano e tentar aplicar para a nossa realidade. Então, a gente conseguiu desenvolver o protocolo com a cara do Bombeiro Militar de Santa Catarina, né? Levando sempre em considerações as regras ali da WRO, mas a gente sempre pensava, mas e numa guarnição reduzida, como é que a gente vai fazer isso? Né? Sempre pensando na aplicabilidade disso na rua, né? E eu me lembro que logo no começo, nos primeiros meses, 6, 7 meses, um ano no máximo, que a gente já estava no processo, como na rua a gente já conseguia ver a mudança de comportamento das guarnições, né? Muito diferente, né? Então, eu acho que mais importante que o resultado nessa época aí, né? Nessa época, o processo, ele foi muito importante. Ô, Moreira, e aproveitando, já que começamos, né, o período competitivo da tua carreira militar, né, em participação em competição com a Alpha 11, né, em 2016 ainda não era, mas 2017, e numa experiência minha, que em 2017 o catarinense eu não participei, mas no Nacional a gente foi aqui em Chapecó e a gente participou com uma equipe aqui. E tudo isso que tu relatou aí sobre a amizade e a parceria na Alpha 11, a gente, como equipe aqui de Chapecó, quando olhava para vocês, né, não como inimigos, nem como adversários, mas quando vocês estavam no local que a gente estava, a gente percebia muito isso. Era todo mundo dando risada, todo mundo brincando, todo mundo assistindo, enfim, conversando. Era muito visível isso na equipe de vocês. Né? Não sei se aqui temos já sabia contar piada, mas enfim, né? Só tem piadista ali. Então, e como que foi a tua experiência junto com os colegas, enfim, início e meio e fim com a Alpha 11, né, em competições especificamente? A minha parte, principalmente, eu gosto de falar ali que quando a gente reuniu ali para começar a treinar, né, e começou a dividir, então o Cabo Davi, na época, né, vai ser o comandante, e aí o restante era todos soldados, né, o Gustavo, o Bernardo vão ser resgatistas, o Paredes vai ser resgatista, o Eledir vai ser socorrista, e eu me lembro que eu pensei, vai sobrar socorrista para mim, né, cara, ninguém queria, né, todo mundo queria cortar, mas eu me lembro que eu abracei essa função e comecei a estudar mesmo, né, a nossa formação, ela vem num básico, né, que a gente percebia que para competições a gente precisaria desenvolver nosso lado aí do APH muito mais, né, e a gente começou a treinar muito, né, intensamente com
o próprio capitão falou, né? Nem me lembro quantas passagens a gente fez nesse período, né? E a gente foi, então, para a primeira competição, que foi o estadual em Erval do Oeste, né? Ali a gente também estava meio cru ainda, não ficamos muito bem, se não me engano, ficamos em quinto, talvez, eu acho que foi isso, né? Quinto. E fomos para o primeiro nacional também, não fomos muito bem, mas sempre daquele jeito, né? Sempre tentando melhorar. As críticas que faziam, né? Como a gente já ouvia muitas críticas, né? Daqueles, principalmente, que estavam sentados no sofá, né? O famoso fogo amigo, né? Essas críticas a gente usava para alavancar nossa vontade de treinar, né? E dali para frente a gente começou a evoluir, começou a entender o processo, começou a encaixar as provas nas competições, né? Que também é uma coisa, falando em competição, que às vezes não acontece, né? Às vezes tu treina muito bem e chega na hora da competição, não encaixa a prova, né? Então começou a dar certo, e até o ponto de conseguirmos uma classificação boa no nacional de 2017? 17. 17, né? Mas a 2017 a gente ainda não tinha vaga para o Mundial, né? Então a gente conseguiu, as equipes que estavam na frente, elas foram, pelo custo, né, pelo valor das viagens, né, elas foram cedendo a vaga, e essa vaga chegou a nós. E aí a gente começou a pensar, né, e aí, vamos assumir essa bronca de ir para o Mundial, né, e resolvemos, então, ir para o primeiro Mundial na Romênia, né, que foi em 2017. Mores, e esse primeiro Mundial é bem marcante, assim, né? Que bom que tu comentou isso, porque, de fato, né, o nosso APH, para muitos, nunca foi muito atrativo, né? Porque você vê um profissional que está vindo de fora, faz o curso, ele entra num simulador de incêndio, é uma loucura. Fogo, Sim. fogo, fogo. Parece que o cara tá vendo o demônio na frente dele. Vai para um salvamento de altura, é divertido. Vai para um veicular, é divertido. Mas aí vai para um APH, é bastante protocolar, é estudo, uma prova em cima da outra. Às vezes, dentro da própria formação, a gente não tem não desperta, né? Salvo naqueles que vêm com uma formação anterior já na área da saúde. Mas uma coisa, Mores, que me chamou a atenção e que isso é uma história também bastante importante do processo, é que você fala que não queria ter assumido o APH, mas no Mundial da Romênia, eu lembro disso muito claro, de um dos avaliadores perguntar em que área você era especialista como médico. E você sendo formado em educação física, né? E Eu claro que falei para ele dentre... que é um bom ator. E aí, Mas é uma coisa totalmente atípica, né, Mores? Como que você consegue relatar também essa veia importante, né? Porque eu não tenho dúvida alguma da importância da tua pessoa, junto, principalmente aí com, na época, o subtenente Aurélio, né? Na época, sargento, sim, né? Hoje sub da reserva. sargento. Com o sargento Somense, hoje também, que é da Condá, com o Eledir também na época, com o Giovanni, são pessoas que praticamente estruturaram com base nessas competições e nas experiências internacionais, agregando o que os avaliadores lá fora diziam, né? Como que você enxerga o nosso APH hoje? Porque para muitas pessoas gostam de criticar o nosso APH, que ele não é bom, que ele está longe de ser o adequado, mas a gente não viu isso na prática, né? Qual que é a tua percepção a respeito da atividade com base nessas experiências aí? Eu acho, sim, como que eu posso falar, né? O APH que a gente aprende, ele é muito eficiente, né? Ele
suporte básico, né, que é o que a gente faz, ele é muito eficiente e com certeza ele é muito importante para salvar vidas, né. O que acontece é que a gente vê, e não adianta aqui a gente querer falar uma coisa diferente, né, a gente vê que é uma área que está estagnada, principalmente na questão motivacional da área propriamente dita. Hoje um soldado ele se forma e talvez nunca mais veja um treinamento de APH, né? Alguns locais fazem treinamentos mais isolados, mais específicos, né? Mas uma reciclagem, uma formação continuada, a gente não vê, né? Então, isso acaba deixando a área, não digo desatualizada, mas mais morna, né? Uma área mais morna, vamos dizer assim, na nossa instituição. Como que para mim foi chegar nesse nível aí, né? A época, né? Hoje eu nem sei se estou nesse nível todo. Foi treinando muito, estudando muito, e eu me lembro que eu olhava muito os outros fazendo também, né? Os socorristas das outras equipes, né? Eu me lembro muito ali do Anderson, ali de Concórdia, né? O pessoal lá de São Paulo, a gente sempre se espelhava nos melhores, né? E sempre ficava ali olhando alguma coisinha que eu pudesse usar na minha avaliação, né? E foi assim que eu me desenvolvi enquanto socorrista, né? Eu me lembro que nesse episódio específico aí do Mundial, a gente ficou, eu e o Elidir ficamos em segundo melhor APH da prova complexa, e o médico, ele simplesmente falou que a única coisa que a gente não fez que poderia ter feito foi entrar com algum tipo de medicamento, né? E aí eu falei, não, mas é que a gente é suporte básico, a gente não tem isso na nossa doutrina, né? Ele falou, não, tudo bem, estuda para saber o que tu poderia fazer, né? Não precisa fazer, mas se você estudar, você vai saber o que poderia fazer. E aí isso também serviu como um alerta, né? Que a gente não precisa fazer tudo, né? Mas a gente precisa continuar sempre estudando, né? A ponto de que a gente comece a gostar da área. Eu acho que o atendimento pré-hospitalar hoje, ele tem muito dessa questão que o senhor falou, né, dessa questão do cara não querer, não ser tão atrativo, né, por desconhecimento mesmo, né. Toda área que você começa a estudar e começa a se aprofundar e começa a dominar, né, sentir segurança nela, você começa a ficar mais atraído por ela, né. Eu acho que 90% das pessoas que hoje dizem que não querem, que não gostam, né, é por insegurança mesmo, né? Eu acho que o grande fator é esse, a insegurança de treinar, de fazer o protocolo da forma correta, né? Mas, sem sombra de dúvidas, né, o atendimento pré-hospitalar básico, ele é muito eficiente. Meu capitão, olha como os bons exemplos, né, devem ser seguidos. Como a gente é um pouco mais novo no processo, lá em 2018, no Catarinense, lá no DCR em Joaçaba, que foi agora, né? O Moraes e o Eledir eram as pessoas que nós assistíamos, mas que principalmente a gente falava naquela época os socorristas da nossa equipe era o Catani e o Meca, para que eles, o Alcione, enfim, para que eles olhassem, assistissem. Dizer, olha, nessas pessoas aí que vocês precisam se espelhar. E uma observação, até hoje nunca tinha te falado, Maurício, uma observação importante, e o Meca é um profissional que só falta o título da medicina para ele, mas é um enfermeiro genial. Ele assistiu as duas provas e depois, lá nas nossas conversas, ele relatou, cara, realmente eles são muito bons. Pelo que a gente consegue perceber aqui, né, de fora assistindo, isso que ele falou, eles são muito bons. E nesse teu relato aí, é importante, eu vou te dizer que nos meus primeiros 5 anos de bombeiro, eu trabalhei dentro de uma ambulância.
E até então eu não me via fora dela, porque é onde eu estudei e é onde, entre aspas, eu me apaixonei por estar ali. Se sentia seguro, né? Muito seguro, realmente, muito seguro. Poderia acontecer o que fosse, mas é onde que eu quero chegar, é que realmente se o profissional, né, buscar se dedicar, sendo como socorrista, sendo como comandante, sendo como resgatista, sendo, enfim, como técnico, seja como for, se ele buscar estudar, é isso que o médico quis passar, a mensagem, o avaliador quis passar para ti, você vai se tornar bom, né? As pessoas vão se tornar melhores, que não é essa questão. Mas e tem mais uma experiência mundial e não tem? Mais uma experiência Isso. nacional, uma experiência mundial e não tem? Depois a gente foi mais um mundial na África do Sul, né? Mas só fazendo um parênteses, agora eu lembrei de uma coisa interessante também que é importante falar. Não foi só um avaliador, foram vários avaliadores aí nos mundiais que eles elogiavam nós enquanto socorristas, né? Até nos nacionais também, porque a gente, além de fazer a parte do atendimento pré-hospitalar, a gente entendia bastante da parte do resgate também, né? E isso é uma vantagem que nós, enquanto bombeiros, temos, né? Porque o nosso serviço é assim, né? Como o senhor falou, hoje eu estou trabalhando na ambulância, amanhã eu trabalho no caminhão, daqui a pouco eu sou chefe de socorro, amanhã eu estou lá na cachoeira do ASO, lá atrás, né? E então a gente está sempre se reinventando durante o próprio serviço, às vezes, né? E os avaliadores olhavam aquilo como uma coisa meio estranha, né? Porque o mais normal, né? O mais comum é que o médico, né? A figura do médico, ela trabalhe mais com a pessoa, né? E não se envolva tanto ali nos planos de desencarceramento, nas técnicas que vão ser utilizadas, né? E quando a gente começou a mostrar que a gente fazia o atendimento pré-hospitalar, mas também dava nossos palpites lá, né? Ou às vezes até definia um plano, né? O pessoal começou a achar muito interessante e elogiava bastante a gente nesse sentido, né? Então, essa é uma coisa bem interessante que eu acho que o bombeiro, com a formação que a gente tem, né? Uma formação mais generalista, ele tem essa vantagem também. Bacana. Viu? E então, nessa tua experiência aí de África do Sul, e, enfim, nacional, também foi em Curitiba, que a gente poder estar lá junto, né, acompanhando. E para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, e qual que foi a importância da Alfa 11 na tua carreira como bombeiro e na tua vida como pessoa? Na minha carreira, ela praticamente se mistura, né? Como a gente começou aí com praticamente 2 anos de bombeiro, né? E foi durante toda a duração da equipe, né? Então, na carreira, a Alfa 11, ela praticamente se mistura com a minha carreira, né? Não tem como eu separar uma coisa da outra, né? Não só a equipe em si, né? Mas cada um dos integrantes ali que anteriormente eu citei o nome, né? Cada um foi muito importante para minha formação profissional, né? Assim como o Capitão Lazarim, que está aí também, né? Sempre foi um cara muito importante para minha formação, né? E para minha vida pessoal, teve sua importância e ao mesmo tempo não teve, né? Porque a gente sabe que quando a gente se dedica tanto assim, né, a gente acaba faltando muitas vezes em casa, né? E como eu falei lá no começo, né, que eu me considero hoje um pai de família realmente, né? Naquela época muitas vezes eu faltei, né? Tenho certeza que fiz falta porque a gente estava numa imersão tremenda, né? Então, por um lado eu faltei em casa, mas eu aprendi muitas outras coisas que foram importantes, né? A perseverança, a questão de saber lidar com as críticas, né? Que eram diárias, né? Críticas de pessoas que você gosta, né? A gente recebia muitas críticas de pessoas que a gente tinha como parceiros do dia a dia, né? E isso também é importante a gente aprender
a lidar com isso, né? Saber quando aquela crítica é verdadeira ou não, né? Ou se ela é importante ou não, né? Então, para a parte pessoal, ela é bem importante também nesse sentido, né? Um crescimento mesmo de inteligência emocional, né? Bacana. Uma coisa que o Moraes fala e foi realmente um peso, né? Quando a gente fala de ponto de vista pessoal, e muitas pessoas sequer sabem o porquê a Alpha 11 acabou, né? Com seus trabalhos. Basicamente, e aqui eu assumo essa bronca, como eu sempre digo nos cursos, né? Assim como eu ajudei a criar, eu acho que eu tive um papel bem importante para ela acabar, principalmente com a formação que ela tinha. Não era a ideia acabar, mas porque eu percebia que do ponto de vista pessoal e familiar estava sendo um peso para todo mundo, porque no início do processo, nós participamos de mundiais, fazendo vaquinha online, fazendo rifa, vendendo pizza, vendendo pastel e tirando muito dinheiro do bolso, tirando dinheiro de casa. E quando você tem nessa balança, né, um bombeiro nosso querendo participar de alguma competição, tendo que tirar dinheiro da casa, tirar da esposa, tirar dos filhos, tirar de um lazer que pode ser feito em família para algo que é única e exclusivamente para instituição, porque não é nem para nós, afinal, os bombeiros que participam de competições deixam um legado profissional e não apenas pessoal. É claro que valoriza, sim, em termos de experiências, mas aquilo acabou sendo muito pesado, né? Então, a Alpha 11, com essa formação que o Moraes comentou, ela acabou sendo finalizada, né, encerrando a sua participação com essa equipe mesmo, com esses integrantes, no final de 2018. Mas aí, Moraes, para minha felicidade, eu acho que para todos nós que somos do veicular, perseverança é uma coisa que você tem e é uma característica bastante marcante em você, né? Até pela tua experiência como atleta, que com certeza isso também fez uma diferença. Mas felizmente você seguiu no caminho como instrutor, formando novos bombeiros, e hoje em dia como treinador. Da mesma forma como nós já comentamos aqui no episódio do Sargento Edmar, quase infartando, né, vendo os pupilos trabalhando ali. E o que a gente queria saber, Moraes, como foi esse processo, não deixando de mencionar que você também foi instrutor no Romatro Rescue Experience, foi instrutor no Rescue Days, é instrutor titular nos cursos de formação de praças e oficiais aqui do Bombeiro, e hoje também é treinador das equipes de resgate, desenvolvendo novos profissionais e deixando a tua experiência, né, um pouco em cada um desses bombeiros. Como que está essa fase de instrutor, como que ela começou, se desenvolveu, e hoje esse teu papel como treinador de equipe? Então, essa fase de instrutor, né, ela foi surgindo assim de forma meio orgânica, meio natural, né? Antes de ser bombeiro, como eu falei, né? Eu era professor também, né? Então o lado ali de professor, de ensinar, para mim sempre foi bem tranquilo, né? De falar em público, para mim nunca tive problema com isso, né? Mas eu me lembro que isso claramente, assim, que durante o processo ali da Alpha 11, nos anos de 2018, 19, ali quando teve o Romatro Experience e o Rescue Days, né, quando recebi o convite para ser instrutor, eu falei assim, cara, será que eu estou preparado para isso, cara? Para mim foi meio chocante, assim, né, eu digo, meu Deus, não esperava realmente, né, naquele momento, né. E eu me lembro que eram mais aí de 150, sei lá, 190 bombeiros do Brasil todo que rodavam nas oficinas, né? E aí eu olhava lá para um cara lá, sei lá, do Ceará,
com 30 anos de serviço, eu pensava assim, mas o que eu vou ensinar para esse cara, meu? E eu olhava lá para lá, um cara lá do Rio Grande do Sul, com 25 anos de serviço, e eu falava, meu Deus, tudo que eu falar aqui, ele já sabe, na minha cabeça isso, né? E a grata surpresa é que cada oficina que ia rodando, o pessoal vinha agradecer, né? Pô, que legal, pô, gostei muito do que vocês ensinaram, né? O que tu me falou aí, nunca ninguém tinha me falado, e, nossa, para mim foi fantástico essas experiências aí, né? Foi uma coisa que nem eu mesmo sabia que, naquele momento, eu tinha aquela preparação, né? Na sequência, a gente fez o curso de instrutor, né? Eu já estava começando a dar aula nos cursos de formação lá em 2018, 17, eu acho que foi lá em Blumenau, não me lembro bem. Eu sou ruim de data, eu acho que já deu de perceber. Não, tu é bom de piada, né? Aí eu destroio. Fiz o curso de instrutor, né? E para mim também, nossa senhora, é uma coisa fantástica, né? Você pegar toda vez que eu vou dar um curso de formação, aí que a gente vai trabalhar com os cursos de formação, me volta a memória lá de eu nos primeiros dias, né? E o que eu gostaria que tivessem me falado, né? Não só a respeito do resgate veicular, né? A respeito de tudo, né? Porque a gente, enquanto aluno, né? Enquanto civil, entrando no meio militar, tem muita coisa que a gente tá ali, assim, meio perdido, né? Parece que leva um tapa para cá, já vem outro de cá, e às vezes eu tento me colocar nessa posição, né? O que eu gostaria de ter ouvido lá, e tento me colocar nessa posição, né? De fazer esse papel, né? Então, os cursos de formação, para mim, são fantásticos, né? Seja o workshop, seja as escolas de praças, né? Os treinamentos que a gente tem. E aí veio essa questão, né? Da natureza do nosso vício aí pelo resgate veicular, de querer continuar ajudando as equipes, né? Só que com um outro enfoque, né? O senhor disse que eu sou o treinador, né? Eu não me considero um treinador, né? Não. E eu vou explicar o porquê. Aquilo tudo que a gente conversou antes ali sobre a dificuldade que a Alpha 11 teve de desenvolver o processo, de fazer, de buscar por si só, né? De ter aquela vontade, aquilo ali é uma coisa que desenvolve não só o conhecimento, mas desenvolve o profissional, né? Então, hoje, enquanto facilitador do processo, vamos dizer assim, né? Eu tento trabalhar mais ou menos nessa abordagem, né? Eu não gosto muito não é que eu não queira ensinar, pelo contrário, eu quero chegar sempre no objetivo final de ensinar, mas eu tento não dar a resposta muito pronta, né? Não gosto de chegar lá para o socorrista novo que está chegando numa equipe de formação ali, ou entrando numa equipe de competição, né, e falar para ele, então agora você para aqui e você fala essa frase, decora essas frases aqui, fala aqui, porque vai ser mecânico, não vai desenvolver, né? Não gosto de chegar para o resgatista e falar para ele assim, aqui no teu bornal você tem que ter essa ferramenta. Tá? Já bota isso daqui porque você vai precisar. Eu prefiro que, durante o processo, ele sinta a necessidade de ter aquela ferramenta e pense por si só, né? É claro que a gente vai sempre direcionando, né? O que tu acha que tu poderia ter feito aqui? Então, hoje eu trabalho, né? Eu sou muito mais fã do processo da formação da equipe, né? Porque eu vejo que é uma ferramenta fenomenal para a formação do profissional, né? Eu sou muito mais fã do processo todo, dos treinamentos, de perceber o bombeiro evoluindo, né? Muitas vezes sozinho, né? Com o direcionamento que a gente vai dando. Sou muito mais fã do processo do que do dia da competição em si, né? É claro que quando chega próxima da competição, todo mundo quer ganhar, né? Mas o processo, para mim, sempre foi mais valioso do que o resultado final, né?
Meu amigo, que visão espetacular. Eu arrisco dizer, e eu falo isso, né? Já venho dizendo isso há um bom tempo, da Alfa 11, né? Daqueles que resolveram ficar no processo depois da dissolução da equipe. E falo isso também para o pessoal da Condá e falo para outros tantos, né? Que competiram e saíram do processo. São profissionais diferentes, e eu vejo em você, Moresim, uma capacidade de ser e de ver você como um coordenador técnico, já que tu não quer ser chamado de treinador, vou te chamar então de coordenador técnico, porque essa visão de não criar atalhos e deixar o pessoal pensar, deixar sofrer, deixar bater a cabeça, principalmente em cenários de treinamento, né? Ela desenvolve o profissional. Ela faz com que ele também consiga ter a percepção e consiga linkar a teoria com a prática. Porque, às vezes, né, nesse afã, e esse é um dos motivos pelo qual eu sou completamente contra a criação de equipes única e exclusivamente para competir, eu não consigo ver importância nesse tipo de cenário assim. Ele é algo, sim, aí nesse caso, teatral, não é estruturante, não se liga aos objetivos que a WRO tem, que a ABRES tem, que o Bombeiro Militar de Santa Catarina tem, que a ABVESC tem, que todas as outras instituições têm, porque quando eu foco só na competição, só no dia da competição, que é o dia da adrenalina, que é o dia de soltar e tentar encaixar a manobra, eu perco todo o processo formativo de discussão, de conversa, e uma coisa que me vem muito claro quando tu comenta aí sobre o processo lá atrás, né, quando a gente começou ele, é que as maiores instruções ou as melhores instruções nossas aconteceram em roda de chimarrão ou tomando café, que era no feedback da ocorrência, atendendo com base naquilo que a gente tinha treinado lá embaixo, no pátio de instrução, ou o feedback da própria manobra feita. Então, a gente acabou crescendo doutrinariamente e ganhando maturidade muito mais afastado das ferragens do que se imagina. Sim. E é algo que a gente tem tentado incutir aqui no Rescue Cast, né? Porque os nossos bombeiros operacionais, eles têm cada vez mais se isolado. O que antigamente nós tínhamos quando nós entramos na corporação, né? De estar o tempo todo com uma caneca ou com o mate, que é algo muito tradicional aí da nossa região do interior, de estarmos conversando, ganhando experiência, conhecendo quem é quem, porque se não fosse assim, eu não saberia quem é o Moreira. Se Sim. não fosse assim, buscando naquela época conversar, dar espaço, sair da sala do comando e conhecer a guarnição, sair dos locais em que a gente está mais seguro, que é dentro do quartel ou atrás, né, do computador, que ali não tem segurança. E colocar o EPI para cima do asfalto, ali que você vai conhecer as pessoas, né? Ali que você vai saber o porquê o apelido do Moreira é Bino. Agora que aí, vamos deixar ele contar, né, Geller? Por quê, né? Moreira, deixe os nossos seguidores aí a par do porquê o teu apelido é Bino. Não, é bem simples, né? Por causa daquela série que tinha, né? Do Pedro e Bino, né? Dos dois caminhoneiros, né? Que moravam na boleia do caminhão, né? Então, eu quando me formei era assim, né? Ainda sou assim, né? Qualquer oportunidade que tinha, sargento, me deixa levar o caminhão para lavar, daí que já queria, né? Porque o moderno normalmente a gente já sabe, né? Vai chegar e não vai para ASO, ou vai para ambulância, ou vai para dificilmente vai já chegar dirigindo o caminhão, né? Então toda oportunidade que tinha, precisa tirar o caminhão da garagem, não, deixa que eu vou, precisa botar o caminhão 10 centímetros para frente, 10 centímetros para... Então, qualquer oportunidade que tinha, eu queria estar na gabine do caminhão, vamos dizer assim, né? Então, aí o pessoal me apelidou de Bino, né?
em homenagem à série do Pedro e Bino, né? A história é basicamente essa. Mas, cara, eu acho que o Mores, assim como o nome da série, que é Carga Pesada, eu acho que você conseguiu deixar, não uma carga, mas uma marca pesada, né? Porque com esse teu comportamento, eu não tenho dúvida que influenciou vários outros bombeiros aqui do nosso estado. Realmente o que tu fala é uma verdade. Infelizmente, a gente tem as equipes ou as pessoas que se dedicam um pouco mais com uma visão bastante pejorativa, e eu não consigo entender isso. A gente opta por criticar o cara que faz muito e o vadio sempre está bem. O preguiçoso, o cara que gosta de ficar agarrado no sofá, né? Então, esse era o cara que tinha que ser atacado, não o contrário, mas é algo que a gente sempre comentou, Geller sabe disso, a gente sempre foi muito consciente em relação a isso, né? Crítico e sábio de sofá, meu amigo, hoje tá cheio, tem comentarista de tudo que é tipo de coisa aí. Sim. Agora, aquele que se expõe, que passa vergonha, que passa raiva, que fica angustiado, mas que quer fazer a coisa acontecer, é a crítica desse tipo de pessoas que a gente vai ouvir, vai tentar... Hoje, sim, para mim, claro que depois de 9, 10 anos aí levando paulada, né, a gente já não liga mais, já aprendeu, né, e uma das primeiras falas que eu faço, por exemplo, ontem a gente teve uma reunião aqui com as novas equipes de informação aí, né, do 11º Batalhão, né, e uma das primeiras coisas que eu falo para eles é isso: vocês têm que estar preparados para receberem críticas, né, e eu uso uma frase que eu digo que é minha, não sei se alguém já tinha falado antes, né, mas no processo competitivo, ou enfim, né, é muito melhor você ficar em último colocado daqueles que estão fazendo alguma coisa, né, do que ser o primeiro daquele que está com a bunda no sofá, né. Então, se você botar na balança, ficar em último colocado lá em São Paulo em 2016, poxa, mas e quantos que nem saíram de casa, né? Então, para mim, hoje é muito claro, uma crítica dessa hoje em dia não me atinge, né, e eu tento trabalhar para que não atinja as pessoas, né, para que elas não se desmotivem, né. Falando de novo ali da forma com que eu tenho trabalhado, né, não sozinho, nunca sozinho, né, graças a Deus, o comando do batalhão que sempre me deu a liberdade total para trabalhar, né, apoio logístico, apoio no que for, né, mas sempre me deu a liberdade total para decidir como é que a gente ia trabalhar aqui, né? E eu acho que está dando certo, porque todos os anos a gente consegue formar equipes, como o senhor falou, também não vejo vantagem nenhuma em formar uma equipe só, que fique competindo. É importante para que ela se desenvolva, claro, toda equipe competitiva, ela vai precisar de muitos anos para chegar a um alto rendimento, né, mas não acho que pro processo em si, uma única equipe, né, como País de Gales lá, né, que sei lá quantos anos os caras estão juntos, né, 20, sei lá, 30 anos, então, eu consigo, essa forma que a gente vem trabalhando aqui, a gente tem rodado muita gente, né, e introduzido muita gente no processo, e isso para mim é uma das poucas coisas que eu falo, assim, que eu me orgulho mesmo, né, de por exemplo, ter conseguido fazer, de novo, nunca sozinho, né, mas a gente conseguiu fazer, ano passado, por exemplo, um desafio interno no batalhão aqui com 6 equipes, né, uma coisa que no menor batalhão do estado, então a gente consegue envolver bombeiros comunitários, bombeiros militares, né, ano passado conseguimos, esse ano ainda, né, conseguimos ir para o estadual com 2 equipes, esse ano aí estamos engatinhando para 3 ou 4 equipes dentro do batalhão, então vai somando a quantidade de pessoas aí, né, sei lá, próxima
a 100 bombeiros aí que já se envolveram em equipes dentro do batalhão, que conheceram o processo, né, e que com certeza estão muito mais aptos para atender as ocorrências. Né? Cara, espetacular, meu amigo. Isso aí E é uma coisa, assim, que serve de exemplo, né? O que foi feito pela primeira vez em Joaçaba, aqui no batalhão, no 11º Batalhão, que é a região meio-oeste aí do estado, serviu já de exemplo, e nós teremos pela primeira vez competições regionais. Já está confirmado o desafio da 3ª Região Bombeiro Militar de Santa Catarina, que compreende os batalhões de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê e Joaçaba. Ontem mesmo tive um contato aí com o pessoal da região de Curitibanos. Nós teremos uma competição também da 3ª Região em Videira. E, para nossa surpresa, as equipes estão buscando aquilo que vocês dois, né, meus amigos, já comentaram, né? Que é ganhar confiança, segurança. E a segurança eu ganho no treinamento. Quando eu me exponho a poder treinar, mesmo que em desafios locais, eu vou estar entendendo a dinâmica, eu vou estar inserido num processo que naturalmente vai para a guarnição de serviço, acaba sendo irradiado para outras pessoas e é a certeza de que nós estamos evoluindo, né? Mas para o processo evoluir, tem que ter alguém que sempre puxe a locomotiva, né? E eu não tenho dúvida, Mores, que você é essa pessoa. E nessa 1 hora de conversa, já deixou muitos ensinamentos novamente, e principalmente para quem não pôde ter a oportunidade de conhecer ou ter sido instruído por você, né? E aí, caminhando para nosso final desse nosso episódio número 15, com o Otávio Antônio Mores, eu vou deixar a palavra aberta aí ao meu amigo Geller, para que faça suas considerações finais. E a piada aqui ela não vai rolar então, né, hoje? Não, por favor, Geller, vamos... Deixa para quando o RescueCast estiver um pouquinho mais maduro e os nossos seguidores preparados. É capaz de cair o canal. Tanto like, vai ter muito like. Só em off. A gente vai ter problema lá com o Ticarica Cast, lá, daqui a pouco, né, o Bola e o Carioca estão chamando ele pro... Não, daí nós vamos perder vamos perder nosso espaço. Mas, viu, Mores, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes de ter a tua pessoa aqui no RescueCast, porque a gente sabe de tudo que tu fez, que tu está fazendo, e tenho certeza que vai continuar, né, fazendo. Mesmo nos bastidores, né, mesmo como treineiro, que a gente diz, mas isso faz parte do processo. E principalmente para que nossos seguidores saibam que o caminho nessa parte do resgate veicular competitivo, né, de formação de equipe, ele não é fácil. Né? Vocês passaram algum perrengue, a gente passa algum perrengue. Porém, se tiver uma equipe determinada e que essas pessoas tenham um objetivo que não é ser campeão, que é estudar, que é se aperfeiçoar e transformar isso em melhoria para novas pessoas, tudo vai valer a pena. Aqueles jargões que os nossos colegas sentados no sofá falam, né? Eles são dissipados pelas falas dos nossos alunos, nos cursos, e que tu citou um exemplo, que bombeiros com 25, 30 anos foram falar para ti que tinha 3, nunca tinha ouvido aquilo ali. Mas é por quê? Porque tu foi lá e estudou, foi lá e treinou, foi lá e se dedicou. E isso que dignifica as pessoas. Enfim, a gente já trabalhou bastante vezes juntos aí em formação, mas saiba aí da admiração que eu tenho pela tua pessoa, pelo teu profissional, e que quando você está falando, eu comentei rapidamente antes, nas instruções eu fico observando os nossos alunos, quais são as reações dele perante a tua pessoa. E pode ter certeza que eu nunca vi um aluno não sair maravilhado, não por a tua forma de se expressar, mas pelo que tu expressa realmente no conteúdo.
no querer ensinar eles e realmente tudo ter nexo. Meus parabéns mesmo, um grande abraço, espero que a gente se encontre aí logo para conversar e dar uma risada das tuas piadas. Poxa, Gary, muito obrigado aí, cara. Tá louco, fico até sem graça de ouvir um cara que nem você, assim, falando de mim, né? Eu não costumo, nem eu mesmo falar de mim, né? Então, ouvir outra pessoa falando é até estranho para mim. Muito obrigado pelas palavras mesmo. Ainda mais partindo de um cara que nem você, né? Que também é um outro cara espetacular, né? A gente sabe, todo mundo já conhece. Só para terminar, basicamente, hoje, né? Eu me considero nessa função de coordenador técnico, vamos dizer assim, né? Meu papel hoje em dia quase nem é tanto ensinar, né? É mais de motivar mesmo, né? De manter as pessoas motivadas, né? E a gente, como você falou, né? A querência de mudar, de fazer algo a mais, né? Eu acho que isso sempre foi uma característica minha, e é isso que eu tento disseminar, né? Tento motivar as pessoas a quererem fazer sempre um pouquinho a mais, né? O que tu vai ganhar com isso? Talvez nada, né? Como já ouvi muitas bobagens, né? Tá, tu faz tudo isso, mas a gente ganha o mesmo salário. Cara, tudo bem, né? Não tem problema. Eu não estou aqui pelo dinheiro, né? É realmente pela paixão, pela atividade, né? E principalmente, né? A gente nunca pode esquecer isso, né? Para atender melhor as pessoas que precisam de nós, né? Porque ali, meu amigo, em cima do asfalto, ali, no meio das ferragens, não tem desculpa. Ou você sabe, ou você não sabe. Então, não adianta querer aprender na hora, não adianta querer ficar se culpando depois, né? Então, você tem todo o tempo do mundo para se preparar para aquele momento. Se você não se preparou, o único culpado é você mesmo, né? Olha, meus amigos, Mores, como já falei, né, em vários episódios aqui, continuo sempre dizendo, eu fui um grande felizardo de encontrar pessoas espetaculares durante o processo, né? Poderia citar várias aqui, cara, mas na prateleira de cima estão os integrantes da Alpha 11 e da Condá. Porque o que nós já passamos de perrengue nesses anos aí não está escrito. Não. Teria tudo para o pessoal ter desistido. Tudo. E muitas vezes, né, Moreira, você é testemunha disso. A gente já comentava lá no início. Cara, não precisa ficar. Ó, Sim. não quiser, tudo bem, eu vou entender e acabou. Mas você sempre teve um papel de liderança muito presente na Alpha 11 e continua tendo agora nas outras equipes, por ser esse grande motivador, por ser uma pessoa que não aceita o medíocre. E quando você fala sobre estudar e se aperfeiçoar, é algo que você faz. Você também é integrante de força-tarefa, você também está envolvido em outros treinamentos e está sempre participando daquilo que exige e existe na atividade operacional. Então, você, sem sombra de dúvidas, para mim, né, uma pessoa extremamente importante na minha carreira também. Eu faço sempre questão de dizer isso, porque não teria feito absolutamente nada sozinho, mas sem esses 16, 17 integrantes aí dessas duas equipes, cara, provavelmente as competições não teriam existido em Santa Catarina. Por quê? Nesse processo todo, que o Mores comenta lá de trás, era o cara que também estava na cabine da plataforma, do nosso ABTR-06 para puxar carro. Você, Gustavo, Bernard, Davi, Eledir, Paredes, Júlio, sempre em cima da cabine, organizando o evento todo até o dia da competição, porque daí vocês entravam, competiam e depois sobrava toda a desmobilização para fazer. O que a Globo não mostra, né? Tudo aquilo que a Globo e as redes sociais não mostram era o que davam
45 dias de trabalho antes e mais uns 15 no mínimo depois para conseguir organizar. E sempre de bom humor, sempre tentando fazer as pessoas rirem com as piadas, mesmo que nem sempre conseguindo, mas não deixava de tentar. Então, Mores, eu só tenho a te agradecer. Dizer que sim, você continua sendo um profissional de referência, especialmente na parte do APH. Dizer que sim, o teu estudo no resgate veicular e essa soma do APH fez a diferença nos resultados das equipes, faz a diferença na formação, e eu só posso te desejar muito sucesso na tua nova missão aí, desenvolvendo novas equipes, desenvolvendo essa mentalidade de sempre buscar o melhor, para entregar o melhor para as pessoas nas piores horas delas, né? Nos momentos mais difíceis da vida das pessoas, entregar o melhor, né? Acho que essa frase, que é lema da equipe do Bombeiro Voluntário da União, aí de Ascurra, é talvez um dos maiores mantras que a gente tem que ter como um profissional, né? Sejamos os melhores nas piores horas, e isso não só você, Maurício, mas o Geller também, né? Tem isso muito claro, e eu acho que o Rescue Cast ganha mais um grande episódio com essa tua história, com esses teus relatos. Então, cara, só te agradecer e dizer que provavelmente logo você vai receber convites para as novas missões, e eu espero que continue sempre tão motivado quanto desde lá do início, que realmente por onde você passa, você faz a diferença. Nossa, tá louco, não tem nem o que falar, né? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui, contando um pouquinho da história aí, né? Um pouquinho do que a gente passou, do que a gente ainda vai passar, né? E dizer para o senhor aí, para o Geller, né? Que também se tornou um grande amigo aí de profissão e pessoal também, né? Que sempre podem contar comigo aí para o que precisar. Fechou, meus amigos. A todos vocês aí que nos acompanharam nesse episódio número 15 do Rescue Cast, Criando Espaço, Salvando Vidas, nosso muito obrigado. Ouvimos hoje a história do Otávio Antônio Mores, Cabo Mores, se Deus quiser, aluno Sargento Mores em breve, e esperamos aí que você possa curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal, compartilhar o conteúdo, e que possa ter conhecido aí mais uma grande história de um dos profissionais que faz a máquina girar aí no veicular de Santa Catarina. Agradecemos a sua atenção e nos vemos em breve no episódio número 16. Até lá! Você acompanhou a mais um episódio do Rescue Cast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!